Eita, caímos. Problemas técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Vamos voltando aí, esperar a Lê entrar. Aqui. Lê, eu acho que você tem que pedir pra mim, né? Enviaram. Pronto. Caímos. Travou, cerrou o vídeo. O vídeo não, né? Aqui para mim também fechou o vídeo sozinho. Então, vamos lá. Eu acho que pra gente já dar início nesse pontapé na live, vamos falar, explicar pro povo. Acho que a maior dúvida, assim, eu não tenho como explicar tão a fundo, mas acho que dá pra gente dar uma pincelada por cima. O que é esse tal de um zumbido, Lê? Então, que é isso? o zumbido, ao contrário do que às vezes alguns pacientes chegam no consultório falando, né? Ah, eu tenho ou não tenho zumbido, a depender da característica do barulho que eu percebo. Para a gente, a definição de zumbido é justamente qualquer som percebido de forma consciente pela pessoa, desde que não haja nenhuma fonte sonora externa causando aquele barulho. Então, independente se a pessoa vai descrever aquele barulho, aquele zumbido como chiado, apito, papel amassado, batida de coração, trovão, chuva, cachoeira, não importa. Você percebeu um barulho de forma consciente, esse barulho não está sendo gerado por uma fonte externa sonora, a gente considera ele como um zumbido. E esse zumbido, ele pode aparecer de uma forma que é só numa orelha, só na outra, ter uma percepção que é nas duas, ter uma percepção que é na cabeça, às vezes é na cabeça mais de um lado do que do outro. Isso tudo são características que a gente vai buscar em cima desse sintoma que a pessoa nos traz. E às vezes a pessoa ainda fala, parece que o acordo tá no lado esquerdo e de repente ele passa pro lado direito, parece que ele transita de um lado pro outro. E Né? isso pode acontecer, e são informações importantes, relevantes, que a gente busca na consulta justamente para começar a desenhar o que está acontecendo. Todas essas características, né, vamos chamar assim, do zumbido, se é de um lado, se é dos dois, se é mais de um lado, mais do outro, que tipo de barulho que a pessoa percebe, o que faz aumentar, o que faz diminuir, tudo isso são informações riquíssimas para a gente que está trabalhando e tentando ajudar o paciente nessa causa, né? Eu acho que a gente ainda pode complementar que não tem idade, né, para isso acontecer. A gente acha que o zumbido é algo da terceira idade, talvez, porque tem maior perda auditiva aí, mas a gente sabe que não, né? Como a gente tem pacientes criança de 9, né, 9, 10 anos, que acaba... O zumbido ele não é exclusivo do idoso, ele pode acontecer inclusive em crianças, é bem menos comum, né? A gente sabe, até a literatura traz isso pra gente, que quanto mais, quando a gente estuda populações mais velhas, a gente vê que o predomínio da queixa do zumbido ela vai aumentando com a idade, mas não que isso não possa acontecer em adultos jovens, em criança, acontecem também. E como a expectativa de vida está aumentando, né? A gente vai ter, com certeza, mais pessoas com zumbido também. Né? Com certeza. É uma queixa bem prevalente na população acima de 60 anos. É só fixar o comentário aqui. Aí. E eu acho que também o que vem as pessoas acarretando que traz, né? Então, tá, o zumbido é um barulho que existe na minha cabeça, mesmo que não haja uma fonte sonora externa que está fazendo isso acontecer. Mas o que causa isso, Lê? Aí eu queria tirar os comentários da sua cara, mas eu não sei tirar os comentários da sua cara. É assim, falar de causa de zumbido, nossa, doutora, o que causa esse meu zumbido? Assim, me dá até um ataque cardíaco, porque o zumbido ele é uma coisa que é bem complexa, né? Na verdade, a gente não fala de uma linha reta. Eu tenho esse sintoma, então eu tenho esse problema. Gostaria eu que fosse simples dessa forma, mas não é. A gente tem esse sintoma e N causas. Então, pensa assim,
numa árvore cheia de galhos, que galhos que estão ali presentes que podem estar contribuindo para o meu zumbido. Ou, por exemplo, meu zumbido, imagina um saco cheio de moedas. Que moedas que eu coloquei ali que está me fazendo gerar esse ruído? Hoje, assim, o que a gente entende, dando um pouquinho mais de informação, né? Que o zumbido, ele é sim um sintoma da via auditiva, né? A gente entende que tem um nó ali, né? E esse nó, às vezes, a gente vai ser perceptível num exame, por exemplo, numa perda auditiva, ou seja, eu consigo detectar aonde que está o problema nessa via auditiva, às vezes não. E a gente tem a parte do zumbido, né? Que não são zumbidos auditivos, né? Então, são outras causas, pode ter relação. Então, o zumbido é uma coisa que é muito intrincada e a gente tem que, eu brinco, a gente vai ter que tirar moedinha por moedinha. O que está acontecendo aí nesse ser humano que pode estar predispondo ele a ter o zumbido? E na grande maioria das vezes, o que eu percebo é que não é uma causa única. Né? Geralmente a gente tem N situações que geram e que propiciam aquele meio para ter zumbido. De uma E, forma bom, você bem grosseira. você vai me corrigindo se eu Explicar. falar coisa errada, hein? Oi? Você vai me corrigindo se eu falar alguma coisa Ah, errada, eu hein? também, hein? Por favor. A gente tá aqui aprendendo junto. Bom, a gente sabe então que o zumbido, para ele existir, vamos assim dizer, né? Para ele existir, a pessoa ela precisa ter uma perda auditiva ou uma lesãozinha coclear, ou o que que ela precisa? Ela precisa ter a perda auditiva ou não? Não, a perda auditiva, quando a gente fala perda auditiva, eu já imagino um exame de audiometria alterado, escrito lá, perda Uhum. auditiva de tal tipo, tal grau. Eu não preciso ter um exame audiométrico alterado para eu ter zumbido. Sim. Eu preciso ter uma alteração na minha via auditiva. Que não Mas essa alteração. necessariamente tem que estar no exame, né? É E a legal gente falar. sabe que essa alteração da via auditiva nem sempre vai ser perceptível num exame audiométrico. Né? Eu posso ter uma alteração química da via auditiva, funcional da via auditiva. E quando a gente fala de via auditiva, pelo amor de Deus, não me entenda só orelha e ouvido. Né? Essa via auditiva, ela vai desde a orelha até o cérebro. Então, ou seja, desde a orelha até o cérebro, eu posso ter alguma dificuldade ali, algum nó que esteja fazendo essa via ficar bagunçada, meia diferentona. E daí o cérebro vai perceber isso e pode interpretar isso como um ruído. Assim, eu tô falando de uma forma bem Sim, grosseira para sim. tentar tirar Mas é isso que a daquele gente precisa. conhecimento que é tão difícil para um linguajar um pouquinho mais palpável, porque é algo difícil da gente entender, às vezes é difícil da gente explicar, mas o que eu queria que quem estivesse ouvindo e tem essa dúvida, ele é um sintoma da via auditiva. Poxa, doutora, mas então eu tenho um problema na minha audição? Sim, até eu posso falar que sim, mas não necessariamente você tem uma perda de audição, não necessariamente você tem uma doença grave. Às vezes essa alteração na via auditiva, a gente fala que ela é sináptica, é entre um neurônio e outro. E isso a gente não vai conseguir detectar com exames que a gente tem disponível atualmente. Mas a gente entende isso, que é uma alteração da via auditiva percebida pelo cérebro, e a hora que o cérebro percebe, ele dispara para várias regiões. Então, ele vai disparar para o sistema límbico, que é o sistema da emoção, ele vai disparar para o sistema que rege as nossas reações, o nosso sistema autonômico, e isso vira um emaranhado lá dentro. Então, é muito simplório eu falar, eu tenho zumbido e essa é a causa. É. Tem muita coisa aqui no meio para a gente desvendar, Gostaria né? muito, né? Que Ah, se é. a gente conseguisse dividir em subcategorias. O seu zumbido é por causa disso, o seu zumbido é por causa daquilo. O tratamento também seria muito mais fácil, né? Mas Eu não acho que é. também, né? Eu acho que também para explicar para as pessoas como, assim, brevemente, como que funciona essa questão da via auditiva quando a gente fala que o problema, entre aspas, pode estar tanto, né, na sua orelha como nessa questão de condução. Quando eu tô falando aqui para vocês, estou falando no caleto, vocês estão me escutando, essa onda sonora, né, ela vai ser captada pela nossa orelha
ela vai ser conduzida até os ossículos, vocês já devem ter escutado, os menores ossículos, né, do nosso corpo, eles vão ser conduzidos, vão bater ali na membrana timpânica, e isso vai ser transduzido, né, ali pela cóclea, que é um caracolzinho, e ali vai ser conduzido através de um nervo, e o nervo nada mais é como se fosse um fio elétrico que liga, né, vamos assim, grosseiramente, da nossa cóclea, né, lá dentro, até o nosso cérebro. Então, isso vai ser conduzido até o nosso córtex auditivo, e é ali, na verdade, que a gente entende o que está sendo falado. Então, assim, o barulho, tudo que a gente escuta ao nosso redor é traduzido dessa forma, né, quando a gente escuta. Então, em qualquer parte, foi como a Lê disse, em qualquer parte desse mecanismo, desde a nossa orelha até o nosso córtex auditivo, a gente pode ter alguma coisa ali, né? Nada impede que até desde uma cera, né, uma rolha de cera ali, ela, essa condução auditiva fique Ela não dificultada vai ficar e, prejudicada e né? essa mensagem não vai chegar do jeito que meu cérebro está habituado, do jeito que ele aprendeu a ouvir. E essa diferença muitas vezes vai ser o motivo da detecção do teu cérebro em relação a esses. Então ele vai trazer para a consciência, né? Então, tirou a cera, resolveu. Então, assim, poxa, desde uma cera até um problema, né, maior na via auditiva, que nem a gente vê nos idosos, a perda de audição, podem causar zumbido? Pode. Por isso que a investigação ela é tão ampla, né? Por isso que o olhar do especialista ele tem que ser amplo. Uhum. De tentar ver tudo que está acontecendo aí, né? Então, resumidamente, por enquanto, o zumbido ele é um sintoma, ele não é o problema da via Não. auditiva. Ele, algo está causando ele. Então, como você tem uma dor de cabeça, você pode ter uma febre. Algo está causando essa febre, algo está causando essa dor de cabeça. Então, é a mesma coisa para o zumbido, né? Acho que Sim. essa parte Eu faço essa analogia para os pacientes. Nossa, por que investigar tanto, né? Às vezes tem esse questionamento. Ué, é a mesma coisa, que nem você falou. Eu posso ter uma febre, eu posso ter uma dor abdominal. Isso é um sintoma, mas por que que eu tô tendo essa febre? Por que que eu tô tendo essa dor abdominal? De repente eu tô gripada, de repente eu tô com dengue, eu tô com uma pneumonia, uma infecção urinária. Tudo isso pode me dar febre. E o tratamento vai ser diferente, a investigação vai ser diferente. O zumbido, ele não deixa de ser um sintoma. Então, diante daquilo que a gente tira na anamnese, que é aquela conversa que o médico tem com o paciente, depois que a gente examina, né, tenta aí traçar um caminho, aí sim a gente vai começar a pensar nas possíveis causas, que a gente vai investigar para tentar, porque assim, o sucesso do tratamento do zumbido, ele está muito relacionado a gente tentar chegar numa causa dele. Fica muito mais fácil eu tratar um problema que tem nome. Então, meu zumbido é por conta de quê? Uhum. E daí a gente começa a trabalhar melhor, né? Então, a gente já também desmistifica aqui que a frase, a seguinte frase, você vai ter que conviver com isso, não tem o que fazer, né? Você, como que falam? Você não vai morrer disso, mas você vai morrer com isso. Essas frases a gente Acostuma, já, né? eu também tenho, Eu também tenho. acostuma, Não, né? vamos abominar essas frases daqui para frente. A partir Não dessa precisa. live, É vocês não vão propagar isso pela frente, às né? vezes é um desserviço, né? Porque é um sintoma que está incomodando tanto a pessoa. Como assim? Eu vou ter que viver para sempre com isso que tanto me incomoda? Sendo que hoje a gente já tem tanta coisa, tanto conhecimento. Dá para fazer alguma coisa diferente. Bom, e como a gente está falando da via auditiva, e exatamente o que você falou, que quando se tem um pouco de cera ali que está atrapalhando essa condução auditiva, vamos assim dizer, o nosso cérebro, ele aprende, né, os sons. Então, você escutou aí seu interfone tocar, você sabe que é o som do seu interfone, né? Não é o som do seu celular, por exemplo. Se eu escuto o meu filho chorar, dentre várias crianças, provavelmente eu vou reconhecer o choro dele. Então, acho que quando a gente aprende sons, ele vem também com textos, né, inserido dentro disso. Sempre, né? Quando a gente tem a consciência do som, a gente está falando não só da via auditiva, a gente está falando de toda uma via de aprendizado, memória, atenção, concentração. Ouvir não é só ter a percepção do som. Quando esse som vai para o nosso córtex, né? A gente tem consciência daquele som, na verdade é porque ele tem significado para a gente. Exato. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem, mas eu acho que simplifica isso que a gente está querendo falar, né? Porque dentre tantos sons do ambiente,
eu percebo o meu zumbido e aquilo me incomoda. Eu gosto de falar assim, pessoas que usam óculos, que nem eu tô de relógio, eu tô de roupa, eu tô de brinco. Essa informação na minha pele, ela tá ali 100% do tempo. Não é porque o meu corpo não traz isso para consciência que o brinco não tá aqui, o relógio não tá aqui, a calça não tá apertando a cintura. Essa informação tá aqui. Mas por que que meu cérebro não traz isso para consciência 100% do tempo? Que nem agora eu falei, talvez você que esteja aí de relógio esteja percebendo. Talvez você que esteja aí com a calça apertada esteja percebendo. Então, por que que meu cérebro traz essa informação para consciência ou não? Justamente pela importância que a gente dá para aquilo. Então, a partir do momento que o estar com o relógio apertado tem uma importância, um significado para mim, aquilo vai ser trazido para a consciência. É a mesma coisa com o zumbido. A partir do momento que aquilo se torna importante para mim, que aquilo ganha um significado, o meu cérebro vai entender que ele tem que trazer aquela informação para a consciência. Então, é o que eu brinco com os pacientes. A gente tem que tentar diminuir esse nível de atenção dirigida para o sintoma, para tentar trazer para o mesmo patamar do relógio, da roupa, da calça, ou seja, tá ali. Mas não precisa ser 100% do tempo aquilo me incomodando, né? Então eu tento fazer mais ou menos esse paralelo do porquê algumas vezes eu tenho a percepção, outras não, porquê que me incomoda ou não, né? Eu tento trazer esse paralelo, né? Acho que fica mais fácil. Às vezes a pessoa tá tão inserida naquele sintoma, naquele barulho, que ele não consegue ter a percepção do todo, né? Ele não consegue parar e olhar o todo. Bom, a gente já deu uma pincelada pelas possíveis causas, né? Então, Sim. é multifatorial, Sim. desde questões metabólicas, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui. Só para a gente trazer um pouquinho mais assim, para tirar, então quer dizer que meu zumbido pode ter várias causas? Pode. A principal delas é a questão auditiva, tanto que quando a gente procura o especialista para fazer a avaliação do nosso zumbido, um dos principais exames que ele vai pedir é a audiometria. A gente quer avaliar como que tá essa via auditiva. Aí, tirando a questão auditiva, a gente tem questões musculares, a gente chama aí do somatosensorial, que é onde a Gabi trabalha. A gente tem questões vasculares envolvidas no zumbido, que nem você comentou, questões metabólicas. Então, são N situações, N alterações que podem estar cursando com o meu zumbido, né? Levando eu a perceber esse sintoma. E principalmente a gente tem as questões, né, da Covid, que aumentou um pouco a percepção de zumbido pela questão inflamatória, talvez que ela traga sistêmica, né? A gente viu bastante sobre isso. Então, questões virais também, né? É bem comum no consultório pós-Covid o paciente vir com queixa de zumbido ou tontura. É algo, né, até um pouquinho frequente. Então, a gente sabe que pode ser mais de uma causa. Então, você que tem aí uma diabetes, por exemplo, né? Essa diabetes não está muito bem controlada, sim, ela pode ser um fator de risco, né? De risco não, é um fator importante. De importante mesmo, né? Para aparecimento do zumbido. Então, as pessoas falam, tá controlado. Mas e aí? O que que você tá comendo? Você tá fazendo atividade física? Você tá suplementando ou precisa suplementar alguma vitamina? A gente sabe, né? A maioria aqui, vitamina D lá no pé, né? A minha, com certeza, deve ser. Então, acho que os exames laboratoriais, né, são muito importantes para vocês, otorrinos, conseguirem também ter uma noção melhor dessa questão metabólica, se precisa suplementar, se não precisa, como que funciona. Né? Assim, uma avaliação inicial, né, da otorrino, ela preza, primeiro, por uma boa conversa. Não dá para a gente tirar tudo isso de informação, às vezes, num tempo muito curto de consulta, né? Isso demora para a gente, né? Porque às vezes para o paciente também é difícil expressar tudo isso. Então a gente precisa ter tempo de qualidade para tirar todas essas informações. A gente precisa de um exame físico mais direcionado, pensando aí nas possibilidades, né, do zumbido. E em relação a exames complementares, eu acho que não dá para a gente começar a pensar se eu não tiver pelo menos uma audiometria, né, completa e não tiver exames laboratoriais. É dali que a gente vai começar a desvendar e a investigar um pouquinho melhor essa queixa. Então, acho que já respondi também a primeira pergunta, que é qual profissional que eu tenho que procurar quando o meu zumbido começa a me incomodar, né? Porque, só um parênteses, a gente vale dizer
que grande parte da população tem zumbido, eu mesma tenho zumbido, mas ele não me incomoda, né? Então, pequena porcentagem dessa população vai realmente, de fato, se incomodar. E quando se incomoda, quem que tem que procurar ler? Eu acho assim que a partir do momento que você tem uma queixa de zumbido, se ela te incomoda ou não, isso deve ser investigado. Se a gente vai tratar, investir, aí é outros 500. Mas Sim. pelo menos ela deve ser investigada. Precisa procurar um otorrino. Eu acho que esse é o primeiro profissional, né? Ele vai funcionar aí como um guia para você, se você precisar de uma avaliação multidisciplinar. Eu acho que é o otorrino que está ali mais entrosado e que vai poder te, né, ajudar nesse caminho. E de preferência um otorrino que goste e que entenda de zumbido. Que entenda de zumbido. Eu Isso é crucial. acho que hoje a gente já consegue ter, na maioria das cidades, um profissional que tem um olhar diferenciado em cima dessa queixa. Isso é verdade. Porque é aí nesse momento que a gente, né, já peguei pacientes que vieram de otorrinos que não entendiam, talvez, ou tem essa crença mesmo de que o zumbido é isso mesmo, e eu vejo que às vezes você cria uma situação de a pessoa ela acaba se enfiando dentro de um buraco também, por conta da fala de um profissional, né? Ela pega aquilo, então a gente Isso consegue. é triste e a gente pega, né? Eu acho que você no teu consultório, eu no meu, o paciente que fala, eu já passei em diversos profissionais, nunca tive uma resposta, às vezes nunca teve nenhuma explicação do que é o zumbido. Uhum. Se a pessoa devia se importar com aquilo, até onde ela devia investigar, até onde ela podia tratar. Não teve nenhuma orientação básica. E isso é triste, porque às vezes é um sintoma que traz muita insegurança para o paciente quando ele não tem resposta alguma do que pode estar acontecendo. Sim. E aí você, às vezes, vai criando um elo negativo com o sintoma, que só vai perpetuando, só vai piorando. A gente falou de fatores de risco, perguntaram aqui sobre a doença de Meniere. Fale sobre a doença de Meniere. Ai, gente, É síndrome, mas né? aí é outra live. Então. Mas eu só queria fazer, acho que a gente só pode falar só brevemente, que o zumbido e a doença da síndrome de Meniere, elas podem estar juntas, né? É um dos sintomas da síndrome de Meniere, a presença do zumbido. Então, eu acho que entrar muito em detalhe, a gente vai fugir um pouquinho. Sim. Mas, com certeza, o zumbido ele faz parte dos sintomas presentes no Meniere. Então, nem tudo que é zumbido é Meniere também, né? Isso, acho que vale isso. A perda auditiva, né? Ela pode ocasionar... porque às vezes a pessoa tem essa flutuação de audição e fica um pouco perdido, mas também procurar um otoneuro, né, um otorrino, para conseguir fazer exames, principalmente quando está em crise, né? Eu acho assim que o primeiro passo é você procurar um profissional que você confia, um profissional que vai olhar para a tua queixa, de preferência um otoneurologista, porque eu não vi essa pergunta do Meniere, mas o Meniere ele tem critérios diagnósticos, ele tem tratamento, a gente acompanha, então não tem que ficar achando. Tem que procurar alguém que vai te orientar melhor, né? Sim. E nem todo paciente que tem tontura e tem zumbido e perda auditiva é Meniere. Não. Vale pontuar bem. Essas questões da gente estar falando sobre hábitos de vida também, né? A pessoa precisa identificar alguns gatilhos do seu zumbido. É importante. Não sei como você aborda isso, mas normalmente quando os pacientes, quando fala assim, eu não percebo se quando eu tô tomando uma cervejinha, ou se quando eu como um pouco mais de açúcar, se tem uma alteração. Então, normalmente, quando o paciente não traz essa resposta para mim, eu peço para ele dar uma analisada, assim, não ficar se policiando tanto, mas dar uma percebida, assim, no final de semana, que vai ter um churrasco, por exemplo, ele percebe que chegou com um zumbido numa frequência, né, num volume, e se isso alterou, por exemplo. Então, fala um pouquinho mais pra gente sobre essa questão da alimentação também. A questão da alimentação, ela é algo que pode influenciar na percepção do zumbido. Para alguns pacientes, não vão ser para todos. E a gente sabe, por exemplo, que ingerir bebida alcoólica, eu posso ter uma oscilação do meu zumbido que é temporária. Tem alguns pacientes que, quando consomem muita xantina, né, que é a cafeína, são os chás, mate, chá preto, né, o chimarrão, também pode ter uma questão de piora do zumbido. Não é para todo mundo, né? Então o café não é o vilão de todos.
O doce, né, o excesso de carboidrato, né, de rápida absorção, isso também pode trazer uma oscilação do zumbido, mas isso não é para todo mundo. Então, geralmente eu pergunto ativamente na consulta, né, se o paciente percebe alguma coisa que faz melhorar ou piorar o seu zumbido. E geralmente o paciente fala, não, nunca percebi. E daí eu vou perguntando mais, mas e tal, quando você consome tal coisa, você fica em jejum, como que é? Pode ser que numa primeira consulta realmente o paciente não se atente, mas aí numa segunda consulta ele pode falar, olha, realmente eu percebi. Eu não tinha percebido antes, mas depois que você falou, quando eu como doce, que nem no final de semana eu comi um bolo, e meu zumbido aumentou. Então, opa, isso é um ponto lá, né? Ó, o zumbido piora quando consome muito açúcar. Tudo isso pra gente serve de munição pra gente desenhar um tratamento. Então, peraí, se seu zumbido melhora quando você faz uma restrição de carboidrato, então vamos entender que ali é uma faixa boa para você trabalhar? Para que você vai ficar consumindo muito açúcar, muito doce, se você sabe que aquilo vai te piorar uma coisa que está te incomodando? Então, isso é mais para uma questão de orientação e às vezes até para definir um zumbido aí metabólico. Então, a gente vai prestar mais atenção nos exames laboratoriais, vai olhar com mais carinho, enfim. A nossa orelha interna, ela não gosta muito de um jejum prolongado, né? A Não gente não tem gosto. uma reserva energética. É tudo muito pequenininho, então circuitaria não, né? Mas a nossa irrigação da orelha interna ali, ela é pequenininha, né? Ela é só uma artériazinha, então a gente não tem uma musculatura grande, como por exemplo no bíceps ou na coxa, É, que teria uma reserva energética muito grande. Então a gente pede sempre para o paciente é, quando tem zumbido para perceber e se caso tiver relação, evitar também jejuns muito grandes, né? a Eu gente tenho o caso de um paciente, um único paciente que falou para mim que ele ficou acho que 12, mais não, sei lá, quase um dia de jejum e ele percebeu que o zumbido dele melhorou muito. Eu falei, olha, isso é um caso meio raro, porque a nossa. Não é o não que é o que a gente acontece, espera. não é o que a gente A gente espera. fala jejum prolongado acima de 3 horas. Então, para algumas pessoas, ficar um intervalo muito maior que isso sem se alimentar, né, vai causar uma piora do zumbido, pode modular alguma questão Tem aí. uma Mas é isso mesmo perguntinha que você aqui. falou. A nossa cóclea, ela é irrigada por uma artéria única. Então, qualquer desbalanço, por mínimo que seja, o nosso ouvido vai sentir. Então, a gente às vezes até brinca, fala, o ouvido ele é um termômetro. Às vezes você vai ter sintoma na via auditiva muito antes de ter um problema de Exato. saúde, porque a cóclea é um órgão que está trabalhando ali 24 horas por dia, ou seja, precisa de uma quantidade de energia enorme, não tem reserva dessa energia e depende de uma artéria para se alimentar. Ou seja, Muita qualquer coisa. coisa que desregule, a sua orelha interna vai sentir. Tenho certeza que alguém já escutou um pi e depois passou, né? Pode ter também questões dessa parte metabólica, né? Que talvez você não tenha nada que faça esse zumbido permanecer, mas pode ser também, né? Um dia que você de repente comeu mais chocolate, parece que eu escutei um pi e passou. Tem uma pergunta aqui da Hum. Marli, ela tá perguntando: um barulho como pássaro cantando é o mesmo que zumbido? Tenho escutado isso, fui ao otorrino e não diagnosticou nada. Começou há uns 4 meses. É o que a gente conversou no começo da live. É uma dúvida. Às vezes É, o pessoal traz como um conceito aí já pré-concebido que o zumbido tem que ser um chiado, um apito, né? A interpretação que a pessoa tem daquele nome. Mas para a gente, qualquer ruído que você perceba de forma consciente, que não seja causado por passarinho lá fora, né? Ou seja, não tem uma fonte externa causando esse som, emitindo esse som. A gente considera assim como zumbido. E aí a característica daquele zumbido, ela vai ser dada por cada paciente. Então eu tenho pacientes que falam que tem zumbido que parece um trovão, que tem zumbidos que parecem uma cachoeira, que parece papel amassado, panela de pressão. Aí você abre o leque porque vai ser a interpretação daquela pessoa, né, em cima daquilo que ela está percebendo. e acho que vamos falar aqui também que existe os zumbidos rítmicos, né? Assim, pode ser também com a batida do coração, né? Pode. Os zumbidos Então, quando a pulsares. gente conversa, a gente tem todo um, como que eu posso? A gente já tem uns, né, eu não queria falar cronograma, essa palavra que está na minha cabeça, mas um fluxograma. Então, assim, quando o paciente
vem com zumbido, a gente tenta colocar ele inicialmente em algumas caixinhas para ajudar a gente a investigar. E uma das principais caixinhas é me descreva como que é seu zumbido. Ele é um chiado, ele é um apito, ele é constante, ou ele é tipo batida de coração, ele bate, 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 depois para. Vai. Essa divisão dele ser constante ou ele ser rítmico, né, que a gente fala, isso já vai abrir duas chaves para a gente de causas e investigações totalmente diferentes. Então, essa é um ponto importante. Quando o otorrino pergunta, me descreve como é o tipo do barulho que você percebe, na cabeça dele já está o raciocínio lá na frente. Quando aparece um paciente para mim que não passou pelo otorrino, mas sei lá, acabou achando na internet, tem um zumbido, veio para mim, e durante a avaliação eu vejo que é um zumbido pulsátil, eu sempre tenho que olhar com cuidado, né? Porque a gente, Por favor. né, da física, a gente sabe que zumbido pulsátil é uma red flag, né? Uma bandeira vermelha ali que a gente tem que olhar com muita prestar atenção e orientar o paciente a realmente procurar um otorrino especialista para fazer maiores exames, Tem né? que Então, o zumbido pulsátil, ele, né, que é o que a Gabi tá falando aí, dele ser rítmico, do paciente descrever como uma pulsação, seja junto com o coração ou não, desde que seja síncrono, assim, né, é ritmo. sincrono. Uhum. A gente tem que investigar. Não dá para ter um paciente com esse tipo de queixa sem uma investigação um pouquinho mais detalhada, né? Não pense que é causa grave, mas ele é uma avaliação diferente de um zumbido que a pessoa descreve como um constante. Então, se você tem um paciente que te descreve, né? Olha, eu tô com um zumbido pulsátil, esse é o que eu quero mesmo que chegue no otorrino de qualquer forma, e num bom otorrino, que vá saber olhar diferente os tipos de zumbido. A Mara Áurea aqui tá falando que tem dois tipos que se alternam. Um é Sim. como apito e outro com som de passo. A gente pode sim ter mais de um tipo de. Não é Pode. comum, né? Não é tão comum assim. Mas acontece é sim. frequente, Não né? não se sinta fora É. do comum dentro da queixa de Eu acho zumbi. que vale dizer mais também que não quer dizer que um tipo é por causa de alguma coisa e o outro tipo é por causa, né? A gente não dá o tipo de apito é por conta de questões metabólicas. Não, O tipo de chiado é por causa da perda auditiva. Não, não tem isso, né? Seria muito bom não, se tivesse, mas não tem. não. Não tem mesmo. A gente vai investigar da mesma forma. A Fátima aqui também falando que tem uma panela de pressão, que tem dias que fica muito irritada para dormir e muito difícil. Realmente, o zumbido ele aparece com maior intensidade, normalmente, quando a gente está em silêncio, por questões óbvias, né? Que no dia a dia a gente tem os barulhos externos e a gente consegue dar uma mascarada, uma amenizada nesse zumbido. E, de fato, quando a gente está no nosso quarto, querendo ler, se concentrar, às vezes esse zumbido ele vai atrapalhar. Então, a gente tem alguns tratamentos para fazer isso. Eu acho que a gente já vai entrar aqui na parte de tratamentos baseados em evidências, por favor, que a gente consegue abordar para alguns pacientes, né? A gente vai falar aqui de forma genérica, né? Nada específico para um tipo de zumbido, mas queria que a Lê falasse um pouquinho mais. Então, esse paciente chegou para você reclamando de um zumbido lá, de apito, de chiado, você solicitou alguns exames para ele, fez uma audiometria, deu um pouquinho de perda auditiva, né? Pode ter dado ou não. O que você vai, às vezes, recomendar para uma pessoa que chegou lá com um exame, por exemplo, com perda auditiva? Modo geral, tá, Lê? Nada muito específico. É assim, vamos resumir, de tudo que a gente falou aqui, se eu tenho zumbido, sintoma, e eu tenho causas para esse zumbido, eu vou buscar tratar as causas que eu estou percebendo que aquele paciente tem. Então, o tratamento, ele tem que ser direcionado para aquilo que eu encontrar. Não tem remédio. Doutora, tem um remédio que eu vá tomar, que o meu zumbido vai melhorar, vai desaparecer. Ou o meu vizinho toma um remédio para o zumbido. Eu vi uma propaganda na internet tem uma que circula na internet que é do padre. Gente, esqueci o nome do padre, mas que Fábio tem lá do padre. Acho que é Fábio de Fábio de Mello. Mello, Ele isso. tem a síndrome de Menier, né? Mas assim, tem uma propaganda dele que fala. Eles cortaram um pedaço do vídeo, né, de um depoimento, eu acho que o padre deu, falando: o padre curou o zumbido dele com tal remédio. E eu já peguei paciente no consultório falando: doutor, aquele remédio do padre funciona? Tira o zumbido mesmo? Não, gente, não é assim, né? A gente
o zumbido ele é tão complexo que não cabe um remédio trazer toda essa solução. Mas então, se eu identifico uma causa, eu vou tratar a causa. Se eu tenho um zumbido e eu tenho uma perda de audição, o principal tratamento para esse zumbido vai ser melhorar aquela via auditiva. E para melhorar aquela via auditiva, o que eu tenho de recurso hoje é o aparelho auditivo. Então, para um paciente que tem perda de audição e zumbido, vai fazer parte do tratamento dele usar o aparelho. Perfeito. Né? Então, ponto número 1, daí eu falo, beleza, o paciente tem uma perda de audição, já encaminhei para usar a prótese, mas, poxa, eu tenho ali tantas questões metabólicas que apareceram, então vamos corrigir, porque isso pode estar influenciando, né, na percepção, e atrapalhando a habituação daquele sintoma. Então, vamos tratar. A Tati entrou aqui na live. Semana que vem a Tati Tomé, que é da trabalho com aparelho auditivo. Então, semana que vem a gente vai fazer uma live sobre perda auditiva. Então, a gente vai abordar um pouquinho mais, explicar essa questão do zumbido, do aparelho auditivo. Eu acho que você está falando sobre isso, é muito perfeito, Lê. Eu gosto de falar para os meus pacientes que o zumbido imagina uma fogueira, né? Se a gente colocar mais lenha nessa fogueira, ela vai fazer o quê? Aumentar. Exatamente. Então, esses fatores de risco, essas questões a mais, elas são as lenhas que a gente está colocando numa fogueira e o zumbido ali é a fogueirinha, o foguinho. De repente, você coloca o tabagismo, aumenta. Aí, de repente, você coloca, né, questão metabólica, sedentarismo, ela aumenta. Exato. Então, assim, isso a gente tem né? Alguns fatores que são passíveis de correção, então se eu tenho uma perda auditiva eu vou corrigir, se eu tenho uma questão metabólica que pode estar influenciando essa minha via auditiva eu vou corrigir, de repente se eu tenho um distúrbio do sono eu vou corrigir, se eu tenho às vezes alguma questão, deixa eu pensar, alguma outra doença, comorbidade que não está bem compensada, às vezes eu vou pedir o auxílio do colega para me compensar aquilo, para ajudar o paciente, então são as moedinhas que a gente vai tirando. Então, eu vejo o tratamento do zumbido dessa forma mais ampla. Muito bom. E eu vou deixar a Tati falar dos recursos, então, do aparelho auditivo. Coisa sobre aparelho auditivo, perda de audição, como que funciona. Beleza. Vamos explanar um pouquinho mais isso. O zumbido ele é muito complexo, né? Como vocês estão podendo ver. Teria muito mais coisas para a gente ficar aqui abordando sobre. Os tratamentos, eles vão desde, né, do tratamento ali com o otorrino, com o aparelho auditivo, a fisioterapia. Depois eu também vou tomar para falar sobre o papel da fisioterapia no zumbido, que muita gente desconhece, muitos profissionais acabam desconhecendo qual que é a importância disso. O tratamento com a fono, né, assim, também, para fazer, tem o tratamento da abordagem lá, nossa, fugiu o nome, né? Tratamento auditivo que é sonoro. Até RT, mascaramento. Isso, mascaramento, né, sonoro ali com sons. Então, assim, tem diversas ferramentas. A gente tem várias coisas que dá para fazer. Vai depender muito de paciente para paciente, de caso para caso, né? O que está influenciando, como é o contexto que esse paciente está inserido, quem que é esse paciente, quem que é a Maria, quem é o José, quem é a Paula. E normalmente, como que apareceu, né? Porque tem pessoas que vão num show, fala que voltou desse show com esse zumbido e esse zumbido nunca mais desapareceu. Tem pessoas que parece nunca tive nada, acordei num belo dia com esse zumbido. Então, cabe muito ao otorrino, né, fazer essa investigação minuciosa, não simplesmente só pedir exames, né, e falar é isso, é por causa da perda auditiva e ponto. Não. Então, como a gente está querendo trazer para essa live, é para eu entender muito bem que é muito mais complexo que isso, né? Os tratamentos, eles vão de A a Z. E acho que tem umas tentativas aí no meio. Não, acho que o mais importante é a gente esclarecer, né? Trazer um pouco de informação, tentar tirar esses mitos que envolvem a queixa do zumbido e dar um pouco de esperança para os pacientes que têm e que talvez ainda não tenham chegado num profissional que tenha tido esse olhar diferente. Só o fato de você ter o bom aconselhamento, a boa orientação, eu acho que já tira um peso do ombro. Uhum. E daí, a partir dali, a gente vai caminhando junto, tentando entender o que pode estar influenciando, e o trabalho ele é sempre multidisciplinar. Nunca vai ficar só com o otorrino, muito difícil, eu vou precisar de outras, às vezes, avaliação de outros colegas médicos,
vou precisar do auxílio do fisioterapeuta, às vezes do psicólogo, às vezes de alguém que vai auxiliar o paciente a fazer uma atividade física, Perfeito. enfim. Eu acho que quando você está no meio que é multidisciplinar, o paciente sai ganhando demais. Sempre. Né? A Marli, que foi do passarinho que perguntou, ela disse que perguntou também se o zumbido ele pode desaparecer com o tempo, né? Eu acho Pode. que Pode. assim, não dá pra Mas gente falar que não, mas o que ela tá perguntando é se há a habituação ao zumbido, né? Pra gente, esse é o nome. E essa habituação é o que a gente busca. O objetivo do tratamento do zumbido é esse. É você chegar num ponto em que você pode até perceber teu zumbido, mas que ele não traga incômodo para você. Então, eu acho que a pergunta é assim, zumbido tem cura? Tem, para alguns pacientes, sim. Não vou falar que são para todos, porque isso vai depender muito da causa do teu zumbido, mas a melhora tá aí para todo mundo. Gosto de falar, a gente fala da remissão, né? Que é quando algo está em remissão, é que tá baixinho, ele pode estar dormindo e de repente, às vezes, por um belo dia, um estresse, alguma coisa, uma disfunção lá que gerou esse primeiro zumbido, ele pode sim o zumbido aparecer de novo. Então, uma vez que você tenha zumbido e por tratamento ele melhorou, se você se habituou, você não está realmente mais escutando, você entrou em remissão, pode ser que um dia ele volte? Sim. Pode. Né? Pode. Então a gente tem que como é um sintoma, então dependendo do que despertar esse sintoma, ele vai acabar florando novamente. Mas eu acho que o mais importante é sempre o paciente saber o que levou a isso também, sabe? Esse aprendizado no meio do caminho, quando ele faz o tratamento, ele passa com vários profissionais, ele sabe, ele se conhecer para entender melhor o que levou também a esse zumbido, como que é seu dia a dia, porque quando você está no olho do furacão ali, você não consegue enxergar as coisas. E eu tenho alguns pacientes que falam assim para mim, esse zumbido tá querendo me dizer alguma coisa. E às vezes, assim, eu preciso diminuir o ritmo do meu trabalho, eu preciso tirar umas férias, porque faz 10 anos que eu não tiro férias, sabe? Sempre tem alguma coisinha ali, às vezes, associada e que ele acaba olhando para dentro e entendendo o que ótimo, né? Mas às vezes é um sinal, né? Não deixe de ser um alerta, né? Um sinal amarelo de, olha, o que está acontecendo ali que não está legal e que eu posso melhorar, que eu posso mudar. E todo esse movimento da gente entregar a informação, do paciente buscar ajuda, isso vai ajudando o cérebro dele a mudar toda essa relação que ele tem com esse sintoma. E isso faz parte do tratamento. Então, é bem importante. A Marli dando continuidade aqui, falou, eu acredito que foi emocional, pois falecimento da minha mãe, uns 2 meses depois, do nada o passarinho surgiu. Então a gente faz uma ligaçãozinha aí, sim, né? Provavelmente isso desestabilizou as conexões neurais que a gente tem também, porque tudo não que a gente dá para sente falar que a causa é essa. Mas o que eu posso falar, te ouvindo, é que deve ter tido alguma influência. Mas para a gente falar de causa a gente tem que pesquisar. Porque às vezes no meio dessa investigação a gente descobre outras coisas que também podem estar aí pesando para você. Foi igual a Lê falou, né? As moedinhas. Às vezes essa moedinha mais pesada, o falecimento, a perda de uma mãe, pesou mais ainda e fez o surgimento desse zumbido. Aquela mas coisa, não foi a gota, a gota que derramou o copo cheio. Eu vejo dessa forma, né? Que talvez tenha sido a gota que estava faltando um copo que já estava ali à beira de transbordar. Mas tem que ser investigado, sim. Falar assim, se eu resolver meu problema emocional, meu zumbido vai embora? Eu acho que não é tão simples assim. Queria eu que fosse. Eu acho que a mensagem dessa live aqui pode ficar isso, que o zumbido ele é complexo, não se apegue a uma única causa, se apegue a um tratamento de verdade, né, com profissionais de verdade, profissionais que estão afim de olhar para você como um todo e não só para o seu zumbido, porque se olhar só para o zumbido, não vai levar muito a sério, talvez. E principalmente, acho que a gente pode falar também que não tem idade, então a gente pode considerar também, olhando para as crianças, quando elas começarem a falar de alguma coisa, você também dá importância para esse sentimento que ela acaba trazendo, né? Como a gente falou, não é o que a gente vê mais no dia a dia, mas lembrar que eles também sentem algumas coisas aí, a gente precisa dar importância, tá? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, se tem mais um recado para você
falar. A gente teria um monte de coisa para falar do zumbido aqui, né? Porque daria para falar muito mais do porquê que ele fica persistente, porquê que, né, É uma mesmo conversa longa. é uma conversa A gente longa. pode combinar aí futuramente vários encontros para a gente ir conversando de pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, porque realmente é muita É muita informação. coisa. Hoje foi mais realmente para falar o que é ele, né? Algumas coisas que podem fazer ele surgir, aflorar. Agora, o papo do porquê ele é persistente é outro. Papel Né? longo. É um papo bem longo. Então, a gente vai finalizando aqui, já vai dando quase 9 horas Nossa, também. meu Deus. Passou Falamos rápido. 1 hora. Passou rápido. Então, eu queria agradecer muito, Lê, você pela disponibilidade, por estar junto, parceira no dia a dia. Aqui em Jundiaí nós temos ótimos profissionais que trabalham com zumbido, né? Que estavam aqui na live também, agradecer a presença deles. Procurem ajuda. Se caso você for de outro lugar, de outra cidade, pode me mandar mensagem. A Lúcia aqui, ela é minha tia, tá perguntando se você atende somente em Jundiaí. Eu acho que só Sim. Jundiaí, né? Mas é Presencial perto. Jundiaí e online o mundo todo. É. Mas dá para fazer uma teleconsulta, né? Dá, com Dá para fazer certeza. uma teleconsulta e fazer os exames, dá para fazer na cidade da pessoa também. Às Dá, vezes e às ficar vezes, com o oponente. às vezes a pessoa também está numa cidade que a gente tem algum colega para indicar. Eu acho que eu sou super a favor da gente disseminar aí para todo mundo os profissionais que a gente conhece, que trabalham de uma forma diferenciada. E tem, gente, tem muita gente que trabalha bem dentro do mundo aí da otoneurologia, muita mesmo. Então, se você foi em alguém que deu essa fala para você que não tem o que fazer, procura outro profissional, não aceite isso, né? Como verdade absoluta, porque não é bem isso. Então, novamente, Lê, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu vou deixar essa live gravada para quem quiser compartilhar com outras pessoas ou assistir novamente para entender um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente é apaixonada. E é isso, quem precisar da gente, onde que pode te encontrar? Você atende aqui no Golden, né? No Golden Office Isso, aqui em eu Jundiaí. atendo na clínica Tontura em Foco, é uma parceira aí, acho que das meninas também, a gente acaba que trabalha junto. Uhum. Então, se precisar, quiser uma avaliação, tiver essa queixa, estou à disposição. As meninas da Tontura em Foco têm o Instagram também, da Tem. Tontura em Foco. Podem entrar lá também, que elas também falam sobre zumbido, falam sobre tontura. A Lê também tem o Instagram dela aí, que ela já está utilizando. Podem entrar e seguir ela lá. E aqui a gente também sempre vai estar postando coisas sobre zumbido, principalmente, possíveis causas. E aí, semana que vem, segunda-feira que vem, eu tenho uma live com a Tati, então, para falar sobre perda auditiva e zumbido. Vamos falar um pouquinho sobre o aparelho auditivo, né, que é a praia aí da Tati. E depois, na próxima, eu vou ter eu e a Mari, a minha sócia, para a gente falar do papel da fisioterapia dentro do zumbido, não necessariamente, mas dentro dessas disfunções de cabeça-pescoço. E a última, na última segunda-feira do mês, a gente vai ter com o Dr. Ricardo Rizzi, que é dentista, trabalha com a gente vai falar sobre DTM e o zumbido, né? Que também na parte aí de real tem muito a ver. A gente tem muitas pessoas que acabam tendo DTM, bruxismo, né? Então vai ser bem legal pra gente Bem também falar. completinho. Sim. E aí, se a gente pegar o gosto, por que a gente não faz mais? A gente combina. Tá bom? Tá? Obrigada, Lê. Um Até abraço, uma boa noite para você. para você Até também. mais, gente. Obrigada pela presença de todos aí. Até, tchau, tchau. Tchau.